E este mês nós estamos no janeiro o quê? Janeiro branco. Sabiam disso? Esse mês é o mês de janeiro branco. E aí, gente, eu não podia deixar passar, né? Janeiro branco, a minha área de trabalho é saúde mental, é psiquiatria. E eu tenho lido um pouco sobre um profeta, e eu vou então tentar trazer esse tema, trazer esse assunto à luz da palavra. E o tema dessa ministração é o seguinte: quando até os fortes desanimam. E é complexo, né, falar sobre isso, porque nas igrejas, por muitos anos, nós ouvimos, e eu acho que quem é crente velho aqui, como eu, em algum momento da sua vida você já ouviu, né, já espiritualizaram muito o sofrimento psíquico, o sofrimento mental, sim ou não? Já ouviram? Olha, é pecado, é espírito maligno, já ouviram isso? Né? Mas a gente precisa falar sobre algumas coisas dentro da igreja. E alguns tabus que foram criados, a gente precisa conversar na igreja abertamente sobre isso. Porque tem alguns assuntos que parece que chega a ser uma palavra muito feia de se falar. Mas a gente precisa trazer isso aqui para dentro. A gente precisa falar abertamente sobre depressão. A gente precisa falar abertamente sobre ideação suicida, porque é aqui que eu preciso de acolhimento. É aqui que eu preciso de ajuda. É aqui que eu vou encontrar o local onde, e aí eu vou falar também sobre tratamento, mas é aqui que eu vou encontrar pessoas instruídas por Deus para me dar orientação. Amém? Então não se escandalize, se você ficar com alguma dúvida você vai falar comigo depois, mas eu vou falar de algumas coisas que talvez a gente foge um pouco à regra daquilo que nós crescemos ouvindo, tá bom? E aí eu vou trazer só um pouquinho o que é Janeiro Branco, para quem nunca ouviu falar, para quem não conhece. Então, uma campanha de conscientização do Ministério da Saúde. Essa campanha hoje ela é institucionalizada, ela é válida por uma lei, existe uma lei que ela é de 2023. E essa lei então dedica sobre a promoção da saúde mental e emocional. E por que acontece em janeiro? Por que escolheram janeiro para falar sobre a saúde mental, sobre a saúde emocional? Porque janeiro simboliza um recomeço, né? A gente passa pelo ano todo, não é assim que funciona, gente? Lá no dia 31 você coloca os seus pedidos, você faz lá o que você planeja, você projeta para o próximo ano. Janeiro significa uma página em branco. Janeiro significa um recomeço. Vamos tentar novamente. Então, Janeiro Branco é um convite para olhar para dentro, cuidar da mente com a mesma seriedade que nós cuidamos do nosso corpo. E eu dou muita aula de saúde mental, né? E assim, gente, primeiro que as pessoas, elas entendem o corpo humano da seguinte forma. O corpo humano, ele funciona daqui para baixo, tá bom? Isso aqui não faz parte, parece. Uma outra coisa. Sei lá de onde veio essa parte. Cuida-se, né, da parte cardiológica, cuida da parte endócrina, cuida de tudo. Mas as pessoas esquecem da mente, como se a mente não fizesse parte. E nós somos a mente faz parte. E quando aqui é afetado, o meu corpo reage. Eu sinto, o meu corpo responde a isso. Então, cuidar da mente também é importante. E também, queridos, é um cuidado, né, que nós vamos ver aqui na palavra, que Deus não ignora. Às vezes a gente acha que, né, Deus está longe, porque é um pecado, é um espírito, não sei o quê. Nós vamos ver à luz da palavra como Deus trata o sofrimento. Esse sofrimento psíquico, esse peso, nós vamos então discutir hoje à luz da palavra. E eu quero só trazer alguns pontos que saúde mental, né,
Não se trata, queridos, de falta de fé. Quando você tem a sua saúde mental afetada, não significa que você não tem mais fé. Desânimo não anula o seu chamado. Às vezes eu fico um pouco desanimada. Significa que eu deixei de ser pastora? Não anula o seu chamado. Buscar ajuda, pedir ajuda, seja aqui, seja num profissional, seja num médico, psiquiatra. Ai, meu Deus, do psiquiatra, né? Tem ainda muito tabu, gente. Eu falo para os meus alunos, gente, vamos lá, você chega para o seu chefe, você fala abertamente para o seu chefe. Olha, chefe, hoje eu tenho uma consulta com o meu cardiologista, com o meu ginecologista. Tranquilamente, não fala? Você tem vergonha? Chega para o seu chefe abertamente e fala, olha, hoje eu tenho uma consulta no psiquiatra, eu passei mais cedo. Poucos falam sobre isso, porque ainda é um tema pesado. Buscar ajuda não diminui a sua vida espiritual. Então, nós precisamos ter esse olhar. E eu trouxe alguns dados estatísticos para vocês verem que a depressão, gente, transtornos, né, que acometem a mente, a parte psíquica, a saúde mental, são diversos. Eu vou trabalhar com um, que é a depressão. No mundo, qual que é o nosso panorama hoje mundial? Mais de 330 milhões de pessoas vivem com depressão no mundo. Cerca de 5,7 são adultos. Esse é um dado da Organização Mundial de Saúde. Qual que é o impacto disso, gente? Hoje, qual que é o maior impacto das pessoas com depressão? O que nós vemos acontecendo? Impacta no trabalho. Hoje, nós sabemos que um dos maiores índices de afastamento no ambiente profissional é por doenças psíquicas. Afeta relacionamentos, afeta a esperança, né? Você não vê o futuro, você acha que nada mais vai dar certo. A depressão no Brasil, ela comete cerca de 11,5 milhões de brasileiros. Aproximadamente 5,8% da nossa população brasileira sofre com quadro depressivo. O Brasil é um dos países que tem os maiores índices de depressão na América Latina. E se eu falar de ansiedade, então, o Brasil ele lidera o ranking de ansiedade. Quem sofre mais com depressão, né? Qual que é a população, qual que é o gênero que mais sofre? Então, pelos dados estatísticos, as mulheres sofrem mais e homens sofrem calados. E aí eu tenho dúvida desse dado estatístico. Sabe por que eu tenho dúvida? Porque o Brasil é um país... Como que eu vou falar? O Brasil é um país machista. Sabe por quê? Quem aqui já, desde pequenininho, homem ou você mãe, já falou assim para o menino: menino, engole esse choro, homem não chora. Já ouviram isso? Né? Oh! Porque aí, sabe o que a gente vai falando para essa criancinha? Não demonstre o seu sofrimento. O homem não pode falar que está sofrendo. O homem, no Brasil, ele é o principal provedor de um lar. Não é essa característica que nós temos? Gente, pensa Brasil todo, tá bom? Mas na minha casa não é assim, na minha casa é diferente. O Brasil como um todo, hoje o principal provedor está na figura masculina. Um homem vai faltar no trabalho para ir ao médico? Porque ele é o super-homem. Ele foi criado para ser super-homem, certo? Ele é bom, ele é forte, ele não pode demonstrar fraqueza. Agora, a mulher não, gente. Por que nós estamos lá no ranking, no topo? Porque eu acompanho a filha, eu acompanho a mãe, eu acompanho a vizinha que não tem. Eu vou no médico toda hora. Não é assim que funciona? E a gente vai lá e passa na consulta, né? E aí ele dá um espacinho e você já conta, doutor. Mas você não sabe que eu também estou mal, viu? Você aproveita a consulta do seu acompanhante e fala das suas dores também. Não é? Então, homens, eles sofrem em silêncio, muitas vezes. E outra característica dessa população, da depressão, né, quem é acometido, de faixa etária, é uma doença que acomete principalmente jovens adultos. Mas, gente, é a faixa etária que mais acomete. Eu trabalhei na psiquiatria infantil por anos e anos da minha vida. Quantas crianças eu vi com depressão, quadro depressivo gravíssimo.
Idosos também, né? Então, o idoso muda lá o seu ritmo de vida e entra no quadro depressivo. Então, esse é um panorama que nós temos desta doença. Será que aqui dentro nós estamos imunes a isso? Né? E aí nós vamos discutir um pouquinho. Só para fechar, eu trouxe também, além desses dados estatísticos, porque tem muita dúvida quais são as causas de uma depressão. E aí, queridos, eu quero que você tenha bastante entendimento, tá bom? Se você me falar assim, será que uma depressão ela pode ser causada por, né, um espírito maligno? Eu vou te responder que sim. Será que essa depressão pode ser causa de um pecado? Talvez sim. Né? Teve lá um pecado, em cima disso você adoeceu, mas eu quero te trazer que a depressão ela também é causada por questões multifatoriais. O que são essas questões multifatoriais? Está envolvido fatores biológicos, tá bom? Então, o nosso cérebro, nós temos neurotransmissores maravilhosos, responsáveis por liberar bem-estar no nosso corpo. Né? Então, nós temos ali, quando acontece ali um desequilíbrio desses neurotransmissores, seja de serotonina, dopamina, porque eles são os neurotransmissores responsáveis pelo nosso bem-estar. Quando tem desequilíbrio, você pode dar uma diminuída. Por questões endocrinológicas também, né? Nós temos o nosso sistema endócrino, células que liberam hormônios. Já passou por uma situação de estresse? Já? Estresse altíssimo? E às vezes, gente, é estresse que a gente acha que você nem percebe, mas você está sob situação de estresse. Quando você passa por uma situação de estresse, tem um hormônio no nosso corpo que chama cortisol. Gente, esse hormônio, ele faz assim, ele sobe, ele vai lá no topo. Só que ele libera coisas que não fazem bem para o nosso organismo. E essa questão endocrinológica também está ligado a esse adoecimento. Só para vocês terem uma ideia, estava de férias, não estava? Maravilhoso. Você pensa, nossa, que bom, né? Estourou 4 herpes de uma vez na minha boca. 4. Mas por quê, gente? Pensa vocês. Coloca 3 crianças e nós fizemos 6 voos, certo? Coloca 3 crianças em viagens longas, em 6 voos, e tenta manter essas crianças quietas. O último voo que a gente fez de Punta Cana, eu acho que a família que estava na frente, se era a primeira viagem dela, ela falou, eu nunca mais entro no avião. Porque o Lucas chutava tanto aquela poltrona, e a mulher me olhava tão feio toda hora que ele chutava. Para ir na segunda viagem, o Lucas, no final, ele começou, minha barriga está doendo. Minha barriga está doendo. Lucas, não dá. Você tem que ficar de cinto agora porque vai pousar. Minha barriga está doendo. Eu falei, Renata, eu vou com ele para o banheiro. Fui nada. Minha barriga está doendo. Renata, eu vou levar. Quando o Renato abriu a porta do banheiro, gente, ele lavou todo o fundo de avião. Ele vomitou. Vocês não têm noção. Era o Renato limpando o banheiro. Era o comissário falando, eu estou interditando o banheiro. E eu correndo atrás de roupa. Na hora que eu cheguei naquele lugar, gente, 4 de uma vez. Eu só senti os pontinhos picando na minha boca. 4 herpes de uma vez. Estresse, cortisol, meu corpo responde, certo? E aí, o que eu quero dizer com isso, gente? Lembra que eu estou falando de janeiro branco, depressão, tudo isso, tá bom? Deixa eu achar aqui onde que eu estou. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós estamos, né, a nossa vida, a nossa rotina, diversas questões. Um fator principal que eu não falei da depressão, tá, gente? Nós temos fatores biológicos, fatores psicológicos, nós temos fatores sociais, mas o que lidera o principal impacto são fatores genéticos hereditários. Mas olha, eu tive um pai com uma doença psíquica, eu vou ter? Não sei, a gente não consegue definir isso na psiquiatria. A psiquiatria ainda tem muitas
né, uma pessoa que tem um fator hereditário e uma pessoa que não tem, as chances de quem tem fator genético hereditário são bem maiores de desenvolver uma doença psíquica do que quem não tem. Então, isso são fatores para a gente pensar. Para você entender que nós podemos adoecer em algum momento. E nós temos que saber como procurar ajuda. E nós temos que saber o que a palavra de Deus diz sobre isso. E nós temos que entender como Deus nos acolhe neste momento. Amém? E sabe de quem que eu vou falar, então? Eu quero falar sobre o profeta Elias. Já ouviram falar de Elias? Eu quero falar com vocês sobre Elias. E eu quero te convidar a abrir em 1 Reis 19. E nós vamos ler o capítulo 19. E aí você vai entrar em oração comigo aqui, para eu conseguir usar esse negócio. Um adendo, gente, presta atenção. Comprei esse bonitinho aqui, ó. Bonito, né? Ilmo e Renato me convenceram que isso ia ser bom para a minha vida. Comprei. Por quê? Como que era meu instrumento de trabalho? Com 4 anos de idade, a Elisa sentou no meu colo um dia que eu estava trabalhando, ela derrubou um copo de água no meu computador, queimou metade da tela e queimou todo o teclado. De 4 anos, hoje a Elisa tem 7, vai fazer 8. Nesses 4 anos, como que eu trabalhei? Com metade da tela do meu computador queimada, eu olhava ele meio torto, e eu chego lá na faculdade, eu desemboco um teclado deste tamanho, coloco do meu lado e trabalho, porque o meu teclado está queimado. Aí fui trabalhar com esse negócio aqui, terça-feira. Gente, não produzi nada. Não conseguia salvar um arquivo. Eu não sabia fazer nada. Aí eu falei, Renato, eu não consigo trabalhar. Aí as minhas amigas, por quê? Já até me ofereceram, você vê a minha situação, já me ofereceram, Roberto, eu comprei um computador novo, você não quer usar o meu? Nesse nível. Aí as minhas amigas viram, ficaram felizes comigo. Na quarta-feira, chego eu com a minha mochila, tiro o meu teclado e o meu computador. O que você está fazendo? Eu não sei trabalhar, eu voltei com o meu computador velho. E ele é torto, trabalhei perfeitamente. Então, assim, gente, eu estou apanhando. Se eu me perder aqui, vocês vão ter paciência para eu me achar, tá bom? Vai dar certo. Então, primeiro livro de Reis, capítulo 19, nós vamos ler ele juntos. E nós vamos entender o que aconteceu. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, um caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras, em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Eu estou agora no 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte, perante o Senhor.
e eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu-se o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas, e eu fiquei só, e procuraram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Nós vamos passar parte por parte para você entender o que significa este capítulo 19. Para a gente entender, a gente tem que fazer um breve resumo da história de Elias, né? Então, Elias, ele é um profeta. Eu acho que em uma das épocas mais difíceis, né? Ele é profeta ali durante o reinado de... Agora me fugiu. Acabe, tá certo? Deixa eu só abrir aqui. Ele é um profeta durante o reinado de Acabe. Eu só vou confirmar, porque agora eu fiquei em dúvida o nome, tá bom? Que é casado com Jezabel. E, gente, Acabe. O que eu falei? Eu falei certo? Falei? Então, Acabe. Obrigada. E ele é casado com Jezabel. E, gente, idolatria, né? Eram reis, era um reinado que não se preocupava com pessoas, as pessoas estavam morrendo, era um momento muito difícil que estava acontecendo ali naquela terra. E aí, Deus manda então esse profeta, né? Então, ele é um dos principais profetas, Elias. E através de Elias, Deus dá orientações de como ele tem que proceder para que volte a chover naquela terra. Então, Deus primeiro envia Elias, né, para ele dar as orientações de como é funcionar. Deus retira Elias daquela cidade, mas Deus garante sustento de Elias. Então, Deus manda lá o corvo levar alimento manhã e noite. Deus garante o sustento de Elias. Que ele ia beber água do riacho. Aí Deus manda ele sair desse lugar, manda ele até Serepta, e lá ele conhece a viúva, e a viúva, e aí essa viúva, então ele fala para a viúva: olha, você tem pouco azeite, pouca farinha, mas você vai fazer então um cozido para mim, um bolo. E aí essa viúva fala: mas se eu quiser, eu fico sem comer. E aí, né, Deus pode fazer porque vai ser suprido, e Deus novamente manda sinais de suprimento. Essa viúva, então, ela tem farinha, ela tem azeite, né, por um tempo para sua sobrevivência. Na sua estadia na casa dessa mulher, o seu filho adoece, fica muito doente, e esse menino morre, né? E aí, quando ele morre, a mulher pergunta: o que eu fiz para você? Por que você chega na minha casa, você come da minha comida, e agora meu filho veio morrer? E Elias então ora por esse menino, ele questiona a Deus o porquê, mas Deus novamente responde: esse menino volta à vida. Então, Deus fez milagres, né, através da vida deste profeta, tremendos. E o principal deles foi lá no Monte Carmelo, onde as pessoas adoravam a Baal, né?
Os profetas de Deus já tinham sido mortos. Lembra que é um reinado muito difícil? Eles tinham sido mortos. Alguns tinham sido estavam escondidos. E aí, no Monte Carmelo, Elias chama então os profetas de Baal e fala: olha, então vamos trazer 2 touros. A gente vai, cortar os touros. Vocês vão orar para o Deus de vocês primeiro e depois eu oro para o meu Deus. O Deus que acender a fogueira, a fornalha aqui para a gente oferecer esses animais, é o Deus que nós devemos servir. E aí, primeira turma, então, foram os profetas de Baal. Fizeram lá tudo que tinha de orientação, que Elias tinha dado de orientação. Passaram o dia inteiro orando, gritando, se cortaram. A Bíblia relata isso, tá, gente? Derramaram sangue e nada de acender a fogueira. Quando Elias, então, ele vai, a vez dele, ele faz todo o processo, ele ora e Deus envia fogo. E as pessoas, então, veem que Deus é o Senhor dos exércitos. Porém, para terminar essa história, o que acontece? Todos esses profetas são mortos. E aí, nós entramos, então, neste capítulo 19, que nós lemos ele inteiro. Elias, eu já esqueci o nome do homem de novo. Acabe, obrigada. O rei Acabe, então, conta para sua mulher Jezabel também, que não era flor que se cheirava, tudo que tinha acontecido. Ela fala: então tá, deixa ele comigo. Eu vou pegar esse homem. Então vejam que lá no começo, Jezabel faz uma ameaça a Elias. Nos primeiros versos do capítulo 19, ela ameaça o profeta Elias. E aí, gente, como que nós nos perdemos ou adoecemos muitas vezes? Quando os nossos pensamentos ficam perturbados, confusos, Gente, ele viu vários sinais de que Deus era Deus, de que Deus estava com ele, que era só ele orar que Deus respondia. Mas quando ele foi ameaçado, ele sai e ele se perde. Às vezes, em situação de estresse, a gente tira o olho de Deus e o nosso pensamento, uma coisinha assim, a gente vira isso. Gente, pega as situações da vida de vocês. Como que é? Então, assim, tem coisas que não estão no nosso controle. A gente não pode tirar os olhos de Deus. Os nossos pensamentos, por muito pouco, perdem o foco. E o nosso foco tem que ser o Senhor. Gente, em todas as áreas das nossas vidas, nós temos que cuidar para que os nossos pensamentos não fiquem atormentados. Elias, ele sente, exausto. Olha só, pessoal, toda essa trajetória de Elias. Então ele vem lá, ele tem uma exaustão física. Então ele está vindo de uma seca, falta de alimento, não tem o que comer, as pessoas estão morrendo. Ele está com medo, ele se sente ameaçado por Jezabel. O texto, a gente vai detalhar, ele se isola. Ele tem pensamentos distorcidos, ele tira o foco de Deus e ele tem uma grande sobrecarga emocional. Imaginem vocês, eu estou lá hospedado na casa de uma viúva, de repente o filho dela morre, ela me questiona. Olha a sobrecarga emocional que ele se colocou. São coisas das nossas vidas, dos nossos dias. Às vezes nós nos sobrecarregamos, às vezes nós nos cansamos fisicamente, às vezes nós ficamos com medo de situações que nós não controlamos, Vou ser mandado embora, não vou. Nós ficamos com medo, nos sentimos ameaçados. Às vezes nós achamos que nos isolar é o melhor remédio. Mas nós vamos ver como Deus trata um servo que está nessa situação, um servo que está desanimado. Então nós vamos aprender aqui nesse capítulo 19
a soberania de Deus, como Deus é um Deus cuidadoso e zeloso. Então, o primeiro tópico que eu quero trabalhar com vocês é que Deus, no momento que nós estamos cansados, desanimados, assustados, com medo, Deus, Ele manda um toque sobrenatural. E esse toque é a presença de Deus nas nossas vidas. No versículo, eu vou ler com vocês, no versículo, no capítulo 19, no versículo 5, a parte A, diz assim, olha, então Elias, ele deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse, o toque do Senhor é a demonstração de que nós não estamos sozinhos. Por mais difícil que seja a situação que nós estamos enfrentando. Elias, em um certo momento da trajetória dele, ele tira os olhos de Deus, ele fica perdido, ele fica com medo, mas Deus não o abandona. E essa certeza tem que ser na minha e na sua vida. O Senhor, Ele não nos abandona. O Senhor, Ele tem o toque dEle sobre as nossas vidas. Amém? Outro cuidado, se você continuar no verso 5 ainda, Elias dorme, Elias come e Elias descansa. Olha a lição que Deus nos dá. Querido, se você está adoecido, fragilizado, vulnerável psiquicamente, emocionalmente, alguns cuidados nós temos que ter. Você precisa dormir bem, você precisa se alimentar bem e você precisa descansar no Senhor. Por sermos cristãos, por estarmos ativos na igreja, por desenvolvermos diversas questões, falo com um irmão, oro por outro, não é? Isso não exclui o descanso, não pode excluir. Eu tenho que parar, eu tenho que ter um tempo meu, eu tenho que comer, eu tenho que dormir. E essas pausas nas nossas vidas, elas são necessárias. Durante o seu dia, como que é o seu dia? Você tem, agora, Janeiro Branco, a gente assiste muita palestra, fala muito sobre isso. E a gente fala no ambiente de trabalho, você consegue tirar lá de 2 a cada 3 horas, tirar 5 a 10 minutos, fazer um relaxamento. Será que no seu serviço tem uma sala de descompressão, onde você pode sentar, você pode relaxar um pouquinho? São coisas importantes. No meu não tem, tá, gente? Mas o que eu faço? Como eu paro um pouco? O que você tem feito? O que você tem feito? E isso, seja no período do seu dia, seja um período de descanso, férias. Você pode tirar férias. Ai, mas eu vou faltar no culto. O pastor vai achar que eu não sou crente, que eu desviei. Tire um dia de descanso com a sua família. Isso é saudável, isso é importante, nós precisamos. Olha, Elias, gente, olha lá, vamos aqui no verso 5, cadê? Deitou, dormiu debaixo do zimbro, eis que o anjo do Senhor tocou e lhe disse, levanta-te e come. Ele olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido com pedras, a botija de água e tudo mais. Como que está sendo a nossa alimentação? Isso interfere também na nossa saúde, será? Nós passamos um mês, mentira não, mas assim, nós passamos quantos dias? 17 dias nos Estados Unidos, gente. Aquela terra, ela é regida por pizza e hambúrguer. Pizza e hambúrguer você acha em qualquer lugar. Como o dólar está muito caro, gente? Não preciso dizer isso. Eu, como uma boa mãe, para não deixar essas crianças pizza e hambúrguer todos os dias, fiz comida também. O café da manhã era garantido e a janta também era garantida. Além dos meus filhos, eu tinha que tomar cuidado com a nossa companheira de viagem, Mariana Caldas, com fome bravíssima, bravíssima. E aí eu tinha que tomar cuidado dela também, porque eu não podia deixar aquela mulher brava. Um dia, no meio da viagem, no meio da fila do brinquedo, Lucas fez um show.
um show. Já, gente no parque, 2 horas de fila, todo mundo com fome, a gente não tinha levado nada nas bolsas. Ela vira para mim e para o Renato e fala assim, de 0 a 10, quanto vocês vão ficar chateados comigo se eu for embora? O celular na mão. A gente, nada. Você quer ir embora? Pode, porque a gente sabia, né, gente? O que ela estava enfrentando ali com nós e mais 3 crianças. Ela, porque para mim já deu. Eu vou adiantar meu voo, eu vou para minha casa. Pode ir, Mari, pode ir. Alimentamos a Mariana, outra mulher. Ficou com a gente até o final da viagem. Quando a gente percebia os sinais de braveza de Mariana, Renato, para em qualquer loja, comprava uma banana, 29 centavos. Mari, come essa banana. Mariana, come essa banana. Eu precisava alimentar a Mariana e o Lucas, eram as 2 feras principais que eu tinha. Gente, é isso, nós precisamos nos alimentar bem. Nem só de pão, nem só de pizza a gente vive. A gente precisa cuidar da nossa alimentação. E olha o que Elias fez. Elias, ele foi tratado na alimentação. E Elias, ele come, se você continuar lendo, né? Ele comeu, lá no 7, cadê? Não. No 6 ainda, no finalzinho do 6. Ele comeu e tornou a dormir. Nós precisamos do sono dos justos. Domingo o Rafael falou sobre isso. Quem lembra, quem estava aqui no domingo, lembra que ele ainda leu o Salmos 4, né? Gente, em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. A gente precisa ter esse sono. Quantas vezes nós deitamos nas nossas camas, nós rolamos de um lado, rolamos de outro, a gente dorme, acorda e você não descansa? Nada. Nós precisamos de descanso, nós precisamos confiar em Deus a ponto de, na hora que eu parar, na hora que eu for dormir, eu literalmente ter um momento de descanso. Isso é o que a palavra de Deus está nos ensinando. Nós precisamos dormir, comer e descansar. Outro ponto que nós aprendemos, continuando a leitura do capítulo 19. Deus permite que Elias fale. Lá em 1 Reis 19, no capítulo 9, diz assim: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Elias, quando ele foge, ele está com medo e ele foge, primeira coisa, ele deixa o servo dele, e ele foge e entra nessa caverna. Quantas vezes na nossa vida nós achamos que durante uma situação difícil, durante um sofrimento, a melhor escapatória é se isolar. Eu não quero ninguém perto de mim, eu não quero falar com ninguém, e eu quero entrar nessa caverna, colocar uma pedra aqui e ninguém ter acesso a mim. Né? O Senhor, Ele chama Elias, olha o que o Senhor fala. Lá no finalzinho do 9. Que fazes aqui, Elias? E hoje o Senhor te chama. Se você está nessa caverna, se você está isolado, se você colocou uma pedra e não quer que ninguém te acesse, hoje em nome de Jesus o Senhor quer retirar essa pedra e o Senhor está te chamando. O que você está fazendo aí? Amém. O Senhor, Ele quer te tirar dessa caverna. Amém, queridos? E Elias, ele verbaliza a dor dele. Lá no versículo 10 diz assim: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. E voltando novamente à pregação de domingo passado, né? O Rafa, em algum momento, ele fala sobre isso. Às vezes a gente não fala mais com Deus, a gente não tem mais tempo, a gente é tão autossuficiente que nós não achamos mais
necessário. E o que nós aprendemos nessa manhã, com essa história do profeta Elias, o Senhor, Ele precisa ouvir da nossa boca aquilo que está cheio no nosso coração. Elias foi sincero. Elias demonstra o medo que ele tem. Olha, estão querendo me matar. Eu fui fiel, né? Ele questiona Deus, mas eu fui um servo fiel. E por que está acontecendo isso comigo? Ele foi fiel. Mas ele abre o coração. Permita-se abrir o seu coração com Deus. Fala tudo o que você sente, o que você pensa, o que você, planejou que não está saindo, coloca diante do Senhor. Lá em Salmos 62:8 diz assim: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. O Senhor tem que ser refúgio da sua vida, seja ela na alegria, seja ela na tristeza, seja nos tempos bons e nos tempos que não são tão bons. Deus é o nosso refúgio. Amém? Outro tópico: Deus se manifesta com suavidade. Porque às vezes, gente, a gente espera que Deus mostre que Ele está agindo na nossa vida no meio do reteté. No meio da gritaria, no meio do terremoto. Puxa, eu senti Deus, eu vi Deus. Deus se manifesta assim? Com certeza. Mas nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo. Vamos ler comigo os versos 11 e 13? Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor. Um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Muitas vezes é na delicadeza, na suavidade, na calmaria da voz do Senhor que Ele vai tocar o seu coração. Às vezes a gente está esperando, aquele momento em que Deus vai vir, vai mostrar, vai fazer acontecer, todos vão saber que, olha, minha situação vai ser resolvida. Muitas vezes pode acontecer no silêncio. O vento forte, Deus não estava. No terremoto, Deus não estava. No fogo, Deus não estava. Deus estava numa voz mansa e numa voz delicada. Nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo. Às vezes é uma voz tão calma que você fala: Deus, o meu problema é tão grande, a minha dor é tão grande. E é numa voz suave que Deus está falando com você. Não ignore os sinais de Deus na sua vida. Nem toda cura vai vir de barulho. Nem toda resposta vem de um espetáculo. Algumas curas vão vir durante o silêncio. Algumas curas, alguns tratamentos nas nossas vidas vão vir por meio de mansidão, de delicadeza. E muitas vezes, até pela nossa forma de criação, nós não estamos acostumados com isso. Nós não sabemos o que é ser tratado gentilmente. Nós esperamos que Deus venha e fale: pá, cura. Nós precisamos aprender a descansar num Deus que é amor, que é paz, que é gentil com as nossas vidas. Quando o coração está ferido, Deus se revela com suavidade. Não adianta vir com gritaria, gente, quando você está muito machucado. Às vezes é numa voz suave que você precisa. Você fala: olha, Deus, eu não sabia mais o que era amar. E hoje eu sei. Hoje eu percebi esse amor. Esteja atento. Amém, queridos? Outro tópico: realinhamento da missão e do propósito. Em 1 Reis 19, agora nós vamos ler os versos 13 a 16.
Ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no manto. Então, olha, Deus chama na calmaria. Quando Elias ouve essa voz suave, ele envolve o seu rosto no manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Queridos, essa pergunta já tinha acontecido. Lembra? Alguns textos atrás, alguns versículos atrás, Deus faz a mesma pergunta: o que fazes aqui, Elias? Deus passa, né? E Elias, ele precisa sentir a presença do Senhor. E quando ele sente, Deus retoma a pergunta: o que fazes aqui, Elias? Sabe o que isso me ensina? Que o nosso Deus é um Deus tão paciente, é um Deus tão misericordioso, porque nós insistimos, né, gente? Não sei vocês, mas eu costumo insistir naquilo que eu quero. E às vezes eu sei que eu estou pisando no tomate, e eu estou insistindo naquilo. E Deus volta, pergunta novamente para Elias, porque ele estava ainda naquela caverna: o que fazes aqui, Elias? E mais uma vez ele dá a mesma resposta: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. E aí o Senhor responde: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Ezael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. O que nós entendemos aqui, queridos? Por mais sofrimento que nós possamos enfrentar na nossa caminhada, este sofrimento não apaga o seu chamado. Em hipótese alguma, o seu chamado é esquecido pelo Senhor. O Senhor, em nenhum momento, repreende Elias. Vocês viram Deus repreendendo Elias? Deus fala: Elias, se você tivesse orado, se você tivesse jejuado, se você tivesse não comido aquilo, Elias, se você, né? Humanamente, nós não somos assim. Humanamente, né, gente, a gente olha para o outro e fala: ele está nesse estado porque aquele pecadinho que ele cometeu, olha lá. Não é assim que nós somos? Deus não é esse Deus. Deus não é Deus de acusação. Pelo contrário, Deus realinha o caminho do profeta Elias. Ele passa por uma situação de sofrimento, ele se isola, Deus tem compaixão da vida dele, chama ele para fora dessa caverna, e Deus revela o cuidado com que ele foi chamado. Deus não tira Elias do ministério. Deus não deixa: olha, Elias, a partir de agora você deixa de ser um profeta. Em nenhum momento nós lemos isso. Pelo contrário, Deus tira Elias da caverna. E nessa manhã o Senhor, Ele quer nos tirar das cavernas que nós entramos. O Senhor, Ele quer te dizer claramente no seu coração que o seu chamado, o seu, para aquilo que o seu coração arde, se em algum momento você achou que não era capaz, que não era merecedor, porque olha, eu pequei, porque olha, existe um espírito maligno. Está quebrado em nome de Jesus. O Senhor hoje te chama para sair dessa caverna. E sabe o que me mostra quando eu leio, quando eu entendo que Deus tira Elias da caverna? Deus, ele não ignora a dor de Elias, mas Deus não permitiu que essa dor definisse o fim da história desse profeta. Não foi a dor que definiu. Durante a crise, nosso chamado, ele não é cancelado. O mesmo Deus que acolheu o profeta Elias, quando ele estava cansado, fisicamente, emocionalmente, quando ele estava com medo, é o Deus que confia na mão desse profeta novas tarefas. Deus, ele chama e Deus dá orientação de como ele vai fazer a partir de agora. E é isso que Deus tem para as nossas vidas. Deus nos chama novamente
para o caminho. Basta estarmos atentos a essa voz tranquila, essa voz calma. O Senhor, talvez, durante o período que nós estamos passando pelo deserto, pela dor dentro da caverna, o Senhor, Ele está trabalhando. Ai, mas Deus, eu não estou ouvindo sua voz. Deus, eu não estou vendo nenhum sinal. Deus, eu vou no culto e não acontece nada. Silencia o seu coração. Silencia. Às vezes ali, naquela voz suave, vem para fora da caverna. Eu vou te dar uma rota, você vai sair e você vai fazer. Quantos desertos amadurecem as nossas vidas? Quem aqui já passou por um deserto, gente? Quem já passou por um tempo difícil? Quem aqui já passou por uma situação? E como que você entrou? Você consegue fazer uma avaliação? A forma que eu entrei nessa situação e como eu saio dela? Deserto, queridos, é lugar de crescimento. Deserto é lugar de nós termos maturidade. Dói, se dói. Mas é lugar de crescermos. E hoje o Senhor, Ele nos chama para caminhar com Ele. Seja de outra forma, às vezes Ele vai mudar um pouco a sua rota. Mas esteja atenta à voz do Espírito. Em Filipenses 1,6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Você crê nisso? Você crê que aquele que começou a boa obra, é Ele que vai completar a boa obra na sua vida? Então nós não podemos existir, nós não podemos nos isolar, nós não podemos ficar sozinhos. Nós temos que aprender a confiar em Deus. Deus, o último tópico que eu quero trabalhar com, penúltimo tópico que eu quero trabalhar com vocês. Deus mostra para Elias que ele não está sozinho. Olha lá no último versículo do capítulo 19, o versículo 18. É o último, 18. Também conservarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Sabe o que Deus está mostrando? Que nesta caminhada nós não estamos sozinhos. E deixa eu te dar uma notícia. Sozinho nós não vamos muito longe. A gente se cansa, a gente entra na caverna, a gente quer cada vez mais se isolar. Nós precisamos uns dos outros. O isolamento, gente, ele adoece, né? Se isola. Por um dia é legal ficar sem falar com ninguém. No segundo você já começa a caminhar assim. No terceiro você fala, meu Deus, ninguém mais me ama, ninguém me quer. Isolamento adoece. A comunidade traz cura. Às vezes, gente, é numa troca, é numa palavra, é num café, é numa conversa que eu tenho, é numa oração. Comunidade traz cura. E procurar ajuda é bíblico. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Nós temos que entender quais são as orientações bíblicas que Deus traz para nós. Em nenhum momento você vai ler na Bíblia que, olha, vai sozinho que você vai mais longe, sozinho você é melhor, sem ninguém, não precisa amar o seu irmão. Nós não vamos longe. Nós precisamos de ajuda. Em Gálatas 6:2 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Hoje para mim pode estar mais tranquilo, e para ele não está. Vamos junto. Amanhã pode ser que eu carregue um peso. Opa, hoje eu já acordei melhor, então vamos comigo? Nós vamos mais longe. Amém? O cordão de 3 dobras não se rompe, não é assim? Vou meu irmão, o Espírito Santo vai ali comigo. Nós precisamos entender isso que o Senhor nos diz na palavra de Deus. E o último tópico que eu quero trabalhar com vocês. A fé, ela precisa andar junto com tratamento. É difícil falar isso, nós precisamos sim. Tá, queridos? Em nenhum momento eu estou dizendo ao contrário. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos vigiar, mas se for necessário, você precisa de tratamento. E seria muita irresponsabilidade nossa, alguém que está em sofrimento, vir aqui, abrir o seu coração. E isso já aconteceu comigo, queridos. A gente tinha uma discípula que nós vimos a situação que ela estava. Durante a conversa, nós pegamos essa discípula, colocamos no nosso carro e nós levamos num pronto-socorro. Não era nossa ação ali, ela precisava de uma ação
profissional. E aqui nós precisamos também ter esse olhar. A fé, ela vai andar junto com o tratamento, e aí nós vamos ter um cuidado integral. Às vezes nós vamos precisar de ajuda. E muitas vezes a gente associa, né, a terapia só quando você adoece. Gente, no cuidado de saúde mental, todos nós deveríamos estar na terapia. Isso é um cuidado da nossa saúde mental. Ai, Roberta, como assim? Você está falando o quê? É que o Brasil, se a gente olhar, né, como que funciona o nosso país, o Brasil, ele é um país que ele vai investir no tratamento. Então, quando você é hipertenso, você vai ter uma farmácia que vai te dar medicação, vai te dar, né, as consultas, que você não sei o quê, todo mês você vai lá, você passa, não é assim que funciona? A prevenção dessa hipertensão, nós falamos, mas o investimento é muito pouco. É muito pouco. E, gente, não é só a saúde envolvida quando a gente pensa, né? O Brasil precisa injetar muito dinheiro em tudo. Como que eu falo? Isso eu falo muito, né, nas minhas aulas. Eu sempre dou um exemplo, tá? Não se escandalize, mas eu dou um exemplo assim, gente. Tem a Ivete Sangalo e tem a Ivete da comunidade. A Ivete Sangalo engravida e a da comunidade também engravida. Eu falo para a Ivete Sangalo: Ivete, no seu café da manhã eu quero que você coma nozes, que você coma iogurte, que você faça isso, aquilo e aquilo outro, certo? A Ivete Sangalo vai ter problema com isso? De jeito nenhum. A Ivete da comunidade, eu vou falar para ela comer nozes? Que ela não tem nem dinheiro para comprar arroz? Não vou. Então, queridos, no Brasil, nós ainda investimos muito pouco nessa prevenção. E com a saúde mental, então, nem se fala. O acesso às terapias, ela é mínima à população, a não ser que você tenha condições de pagar. E nós precisamos, então, ter esse cuidado. Se for identificado, nós precisamos fazer essa orientação. Mas aqui você precisa também receber este acolhimento. Nós, enquanto servos do Senhor, à luz da palavra, nós precisamos acolher este sofrimento. Nós precisamos te orientar e saber como, né, te orientar a procurar ajuda e até a você firmar a sua fé. E nós precisamos também nos atentar. Por muito tempo nas igrejas nós acreditamos, né, que sentir demais, sentir dor, sentir uma tristeza era falta de fé. Nem sempre. Que chorar era uma fraqueza. Nem sempre. Que pedir ajuda era sinal de derrota. Não é. Quantas vezes, né? E olha, gente, eu estou falando isso, mas, né, o Senhor... quantas vezes pessoas sobem para ministrar sem ter condições emocionais. Porque na igreja nós aprendemos que aqui você tem que sorrir. Você chora na sua casa sozinho. Porque a gente não sabe pedir ajuda dentro da igreja. Nós temos que mudar essa realidade na igreja. Nós precisamos quebrar esse tabu que não posso falar da minha fraqueza. Eu não posso falar da minha dor. Eu não posso falar da minha fragilidade, da minha vulnerabilidade. Eu posso abrir com pessoa certa, logicamente, gente. Mas abra o seu coração. Se rasgue para o Senhor, mas busque ajuda nos seus irmãos. Quem é a pessoa que eu posso buscar, que pode me orientar? Nós não vamos diminuir a nossa fé. O Senhor não vai tirar, né, o seu chamado porque você demonstrou uma dor. O Senhor, Ele quer te curar nessa manhã, amém? Deus nunca tratou pessoas emocionalmente feridas como culpadas. Deus, Ele não traz esse peso. Nós, humanos, muitas vezes trazemos. Mas se a gente ler alguns casos, Elias, ele não foi repreendido. Elias, ele fugiu, ele se escondeu, ele não foi repreendido. Davi, ele não foi rejeitado. Jacó não foi descartado. Não foi descartado. Nós temos que aprender com o Senhor. Deus, Ele não disse em nenhum momento: olha, você falhou nisso, naquilo. Pelo contrário, o Senhor acolheu, o Senhor chamou com voz mansa e o Senhor deu nova direção. E é isso que Deus quer fazer hoje com as nossas vidas. Nós não podemos ter medo de sermos julgados, porque o nosso Deus não é um Deus de julgamento. Hoje o Senhor te chama para sair dessa caverna. Hoje o Senhor te chama com uma voz mansa e delicada para você sair dessa caverna. E eu quero agora te convidar a se colocar em pé.
Acho que cada um aqui conhece o seu momento, a sua história. E nós vamos colocar isso diante do Senhor, amém? Nós vamos declarar nesta manhã que Deus é a nossa cura. Quem aqui teve desde o início do culto, queridos, o Senhor ele já se mostrou de forma poderosa. Hoje, durante o louvor, nós fomos agraciados, nós fomos presenteados com a presença do Senhor. Quem estava, conectado, quem estava imerso na adoração, sentiu claramente a presença do Senhor. E essa presença não foi embora, essa presença continua. E agora o Senhor quer que você feche os seus olhos, que você se examine, que você veja áreas que você falou: Deus, olha, eu sei que eu tenho um chamado, mas eu fiz isso, eu acho que eu não tenho capacidade, eu estou nessa caverna, tá doendo, estou com muita dor. Hoje Deus nos chama para restauração. Deus, Ele nos chama para um novo começo. Mesmo, nós sabemos e entendendo a partir de agora que talvez em algumas situações, sim, você pode ter uma orientação dentro da igreja a procurar uma ajuda profissional, a procurar um psicólogo, a procurar um médico, mas hoje Deus, Ele quer tratar das nossas vidas. E eu quero que você se coloque agora diante do Senhor. E é você e Deus. E olha, quando Deus chama Elias para fora da caverna, e Deus pergunta: Elias, o que você faz aqui? Não por uma vez, mas 2 vezes ele relata tudo aquilo que ele sente. Não tenha medo de abrir o seu coração ao Senhor. O Senhor, Ele quer ouvir o que está acontecendo. O Senhor, Ele quer saber o que se passa. Ah, mas Deus é o Deus que conhece todas as coisas. Sim, nós não temos dúvidas. Mas o Senhor, Ele precisa ouvir da nossa boca, para que essa cura venha. E agora eu quero te convidar a ter um momento de oração. É seu e Deus. Que você possa trazer agora a sua boca situações que te levaram para essa caverna. Ore ondre conta labaxere ondre conta labás. Rere conta ondre conta labaxere ondre conta labás. Pai, obrigada porque o Senhor está aqui no nosso meio. Obrigada porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus hoje e não mudará nas nossas vidas. E essa é uma certeza que nós temos, Pai. Do mesmo jeito, Deus, que o Senhor com uma voz mansa, com uma voz calma, chama Elias para fora da caverna. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora, em nome de Jesus, que essa mansidão invada agora todos os corações. Pai, que as pessoas possam ouvir a voz do seu doce Espírito Santo, chamando pelo nome. Sai, dá um passo de fé. Sai dessa caverna em nome de Jesus. Toda ferida, toda dor agora tem a cura em nome de Jesus. Pai, nós clamamos por cura. Jeová Rafá, em nome de Jesus, visite cada um. O Senhor é o Deus que cura o corpo, mas é o Deus também que cura as emoções, que cura a nossa alma. Venha com cura agora, Pai, em nome de Jesus. E Pai, que agora nós possamos sair dessa caverna, Senhor, e que nós possamos, Deus, ouvir o seu chamado. Deus, que se necessário for, que o Senhor mude a nossa rota, que o Senhor dê novas orientações. Mas Deus, em nome de Jesus, não nos deixe perder o nosso chamado. Pai, nos leve de novo para o caminho em nome de Jesus. Nenhuma dor, Pai, pode ser capaz de tirar o seu chamado das nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus, visita agora, Pai, cada coração aqui. Visita cada vida, Pai. Visita cada história, Deus, em nome de Jesus. Deus, eu não sei, eu não conheço, mas o Senhor é o Deus que conhece detalhes, Deus. O Senhor é o Deus que conhece o íntimo. Pai, quantas vezes nós nos colocamos diante do Senhor e nós não sabemos mais o que orar, porque a dor é tão grande. Nós só choramos, nós só suplicamos, Pai, nos ajuda. Pai, se existem pessoas nessa situação que não sabem mais nem o que orar, Deus, visita agora em nome de Jesus.
Visita essas vidas, Pai. E que elas tenham a certeza que o Senhor é com elas. Pai, como Elias, Deus, sentiu o toque do Senhor. O Senhor enviou um anjo do Senhor para tocar a vida de Elias. Nós agora, Pai, clamamos para que o Senhor envie anjos, Pai, nesta situação. Para que essa pessoa veja o cuidado do Senhor em nome de Jesus. Ore ondere conta labaxere ondere conta labas. Here ondere conta labaxere ondere conta labas.